encontrar? Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 16. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Pode ser sentado. Senhor, guia-nos pelas tuas veredas. Orienta, Senhor, cada palavra liberada aqui nesse altar. Eu quero ler uma versão mais contemporânea que diz o seguinte: portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias santos e a festa da lua nova e o sábado. Tudo isso é apenas uma sombra, diga aí, sombra, daquilo que virá, e a realidade é Cristo. Eu já ministrei isso na rádio, mas hoje eu tenho a Bíblia diz em Provérbios capítulo 4, versículo 18, que a vereda do justo é como uma aurora que brilha dia a dia, até se tornar ser dia perfeito. Glória a Deus. Olha que maravilha que Oséias diz no seu livro, no capítulo 6, versículo 3, dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Você pode se tornar mestre em um assunto, não é o caso aqui, mas quanto mais você buscar, mais Deus vai te orientar, querido. Fique tranquilo, que Deus tem sob medida para a tua vida. Mas não só sob, porque a Bíblia diz que Deus não deu o Espírito sob medida, mas sem medida. O Espírito Santo está aqui neste lugar. E uma dos embates mais problemáticos que enfrentamos hoje, e uma das pessoas que eu digo aqui, que tem mais conhecimento, nós vamos refutar algumas coisas. Na realidade, vamos refutar sobre a guarda do sábado. Quem não tem curiosidade sobre o assunto? Alguém já viu aquele CD meu que eu falo sobre o sábado? Quem viu, levante a mão. Então, vocês quiserem ir embora, pode ir. Estou brincando. Tem mais. Glória a Deus. Olha, no Decálogo, que é os 10 mandamentos do Êxodo, capítulo 20, fala sobre os 10 mandamentos. E o quarto mandamento é o sábado. E hoje não devemos violar nenhum dos mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não vamos dizer falso testemunho, não cobiçarás. Mas aqui eu quero mostrar e trazer à luz do que realmente são os mandamentos, que nós sabemos, não tem muito o que dizer, mas o que representa o sábado dentro do contexto dos mandamentos e de tudo que você estudou sobre o assunto, ou curiosidades, ou muitas vezes você foi pego nesse assunto e não teve uma compreensão. Eu tenho a certeza que, e sabe o que é bom? É que dentro da minha pregação possa sair aqui outras pregações, que eu sei que tem futuros pastores, tem homens pregoeiros da palavra nesse lugar, e que através da minha ministração possa sair outras ministrações melhores, com mais assunto a tratar acerca disso, que é muito complexo. Querido, Jesus violou as tradições do sábado. Jesus, ele não só as tradições, mas Jesus, nós encontramos, ele durante o sábado, mas encontramos algo que ele não poderia fazer no sábado, os discípulos não poderiam. Mas Jesus, deliberadamente, ele viola o sábado em várias ocasiões. Até então você segure aí, não isole a minha palavra, senão você vai entender eu como herético,
Então segure que a ministração não é só uma palavra isolada. João capítulo 5, versículo 18, diz o seguinte: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. E Jesus, querido, lá em Mateus capítulo 5, versículo 17, ele diz assim: não pense que eu vim revogar, anular a lei e os profetas, mas eu vim cumpri-las. Em verdade vos digo, até os céus e a terra se passe, nem um jota, nem um tio será omitido da lei, até que tudo seja cumprido. Querido, Jesus, ele, no início do seu ministério, diz que ele não veio para violar a lei. Ele não veio para violar, burlar, ou dizer que haveria outro tipo de lei. Pelo contrário, se você lê esses versículos na nova tradução do linguagem de hoje, você vai entender o que ele diz: eu não vim para revogar, não vim para anular, mas eu vim dar o devido respeito que a lei tem, e eu vim mostrar realmente a lei por completo. E ele disse algo fascinante, que os céus e a terra poderiam passar, mas estas palavras não vão passar. Será que Jesus então, por que Jesus então falava muito sobre honrar a Deus? Jesus então falava muito sobre amar o próximo. As pregações de Jesus estavam sobre isso. Não cobiçarás. Jesus usava e pregava sobre um contexto do pecado, mas sobre o sábado parece então ele não deu tanta importância, e o sábado então ele viola. Parece um pouco complicado falar sobre isso se não houver uma concepção, compreensão espiritual do Antigo Testamento e entender uma linguagem tipológica acerca da manifestação de Cristo no Antigo Testamento. E a Bíblia fala de Jesus de Mateus a Apocalipse. Estou certo? Não estou. Antes de você balançar a cabeça e ficar envergonhado, eu já vou segurar a sua cabeça aí. Não estou. A Bíblia não fala de Jesus de Mateus a Apocalipse. A Bíblia fala de Jesus de Gênesis a Apocalipse. E tem uma linguagem, um texto que lemos no Colossenses 2,17 diz que as festas e mais coisas eram sombras, mas depois que veio a luz dissipou a sombra. Apenas algumas explicações, e a linguagem usada também na jurisdição, mas é uma matéria bíblica. Inclusive os irmãos aqui estão aprendendo sobre a tipologia, isto é, algo que prefigurava Cristo, era uma sombra de Cristo. Você quer um exemplo, para que não fique só na minha palavra? Números 21:8, quando aquele povo estava pecando e sendo ferido por algumas serpentes lá no deserto, então o povo se arrependeu pela picada, né? Igual a mulher adulta, só se arrependeu porque ela ia ser apedrejada, mas é assim mesmo. Então, quando chegaram a Moisés dizendo: Moisés, roga a Deus, pecamos contra ti, pecamos contra o Senhor, porque estamos sendo consumidos por essa serpente. Então Moisés rogou a Deus, e Deus disse: levante uma serpente, e quem olhar para ela, levante ela uma haste, e quem olhar para ela, não é dar vazão para fazermos imagem, não. Tanto que fizeram dela uma deusa chamada Deus Dan, se eu não me engano, está em 2 Reis, capítulo, não vou lembrar. Mas aí Ezequias, o rei, destruiu, porque eles começaram a usar aquela serpente de maneira errada. Mas vamos lá. Então levantaram aquela serpente, e quando olharam para ela, aqueles que eram picados pelas serpentes sarariam, foram sarados.
o que representava isso no Antigo Testamento? Representava a serpente que nos pica, e este é o salário que temos no final da nossa carreira, conforme está em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Mas quando olhavam para aquela serpente, então, eles, por mais que iam receber um salário que era a morte, eram sarados. E Jesus, naquele diálogo com Nicodemos, em João capítulo 3, verso 14, ele diz: como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Será que você não pode dar uma glória a Deus aí? Nós somos picados. Então, Romanos 6:23 não termina como eu terminei. Como diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida em Cristo Jesus. Glória a Deus. Se você não dá glória a Deus, eu dou. Glória a Deus por isso, querido. Você teve outro tipo de linguagem que a Bíblia usa, outro tipo de sombra, de figura, o tabernáculo. O tabernáculo, depois se tornando o templo de Salomão, Zorobabel, Herodes e outros aí, aquele tabernáculo era constituído de 3 etapas, de 3 entradas, de 3 caminhos. E a primeira entrada que dava ao arraial, a segunda entrada que dava-se ao lugar santo, e a terceira entrada que se dava ao santo do santo. Hoje, aonde você está? No arraial, no lugar santo ou no santo do santo, onde a glória de Deus manifesta? Eu digo para você, você está no lugar onde a glória de Deus se manifesta. Querido, então, aquelas 3 portas, uma chamava caminho, uma chamava verdade e uma chamava vida. E quando Jesus responde a Tomé, em João capítulo 14, versículo 6, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele estava dizendo que tudo que estava representando ele, hoje se cumpria nele. Tanto é que quando ele disse, em 3 dias este templo será derribado, então os homens olharam e falaram: como? Herodes demorou 46 anos para construir este templo. Ele está dizendo que em 3 dias ele será derribado, mas eles não sabiam o que estava dizendo do próprio Jesus. Querido, então encontramos Jesus no Antigo Testamento através de linguagens tipológicas, através de linguagem de figura. A primeira anunciação de Jesus está em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 14, que Deus, ele diz que aquela semente que virá da mulher pisará a cabeça de Satanás. Não é a mulher, mas é a semente da mulher. E ela vê que o nome dela, o nome dele é Jesus. Então, em Hebreus, o livro de Hebreus, a epístola de Hebreus, fala da transição do velho para o novo, se cumprindo na graça de Cristo. E lá no livro de Epístola aos Hebreus, capítulo 8, versículo 5, diz que toda aquela construção era sombra para o que haveria de acontecer. E tudo se cumpre em Jesus. Jesus, quando ele diz que ele não veio para destituir, revogar a lei, mas sim para cumprir, ele está dizendo que ele ia cumprir a lei como ninguém conseguiu fazer. Por que não guardamos então dentro da lei o sabá, ou sabate, que é um termo bíblico que quer dizer descanso? A Bíblia diz que Deus construiu a terra e tudo que há nela, inclusive eu e você, em 6 dias, e no 7º ele descansou. Pastor, mas Deus cansa? Não. A palavra descansou quer dizer que Deus completou a sua obra, e descansou no sentido de ter completado ela, não de fadiga. Mas a palavra sábado significa descanso. Então, por que hoje a igreja cristã não guarda o sábado?
dia que os judeus criteriosamente guardam. O judeu começa a guardar o sábado, não como é cronologicamente os nossos dias. Ele começa às 18 horas de sexta e o sábado acaba às 18 horas do próprio sábado. Mas tem outra religião que também guarda o sábado e diz que você está errado em guardar o domingo. Eu não quero entrar muito nessa linha, mas eu já quero adiantar para você. Eu não guardo o domingo, porque nós temos como dia de culto domingo, porque é a ressurreição de Jesus, foi as primícias do domingo, mas também dado ao cotidiano de vida do povo de Deus, dos trabalhadores, um dia melhor para se cultuar Deus é domingo, mas não fazemos acepção de dias, cultuamos e adoramos a Deus todos os dias. Agora, vamos aqui tentar entender, eu tenho a certeza que você vai entender, o que significa realmente a concepção espiritual da guarda do sábado. Os adventistas do sétimo dia, eles guardam o sábado de uma maneira cerimonial e ritual. E eles dizem que, e eu não quero falar de alimento, eu quero só falar do sábado e já vai levar tempo. E eles dizem que você, não guardando o sábado, você está condenado ao inferno. Então leva-me a defender por eles dizer que eu vou para o inferno por não guardar o sábado. Então, eu não estou apontando ou acusando, mas eu tenho que me defender. E eu tenho que orientar, mentorear o povo de Deus para ter a compreensão. E diga-se de passagem, o trabalho arqueológico dessa igreja é fantástico. Diga-se de passagem, a TV deles é muito melhor que muita TV evangélica. O cronograma de TV, da TV Novo Tempo, é algo bem estruturado. Tem uma didática muito boa. Fala de assuntos da medicina, Bíblia. E tem uma orientação que muitas vezes você vem buscar na igreja, que a coluna do Deus vive, muitas vezes não encontra. Muitas vezes não encontra no próprio pastor. Então, o que nos leva a assistir TV Novo Tempo, se não tivermos orientação. Mas, querido, a heresia não é simplesmente uma doutrina herética que você perceba de imediato. Mas como age a heresia? Se coloca conjuntamente com as verdades bíblicas, então manipulando. Por exemplo, pregando sobre escatologia, sobre as coisas que vão acontecer, mas misturando algumas meias verdades. Isso é mentira. É a mesma coisa este copo d'água. Aparentemente está muito bom, mas de repente a Michelle podia colocar um veneno de rádio aqui e eu, 5 minutos pregando, cair. Eu sei que ela não vai fazer isso, senão depois ela vai cair também. Agora, isso é heresia. E muitas vezes, pela intelectualidade desses jovens, nós estamos e acabamos acreditando, ou até mesmo nos confundindo. Porque quando eles falam sobre o assunto, eles mostram, talvez a luz da Bíblia, jogando, levando, falando, e muitas vezes quando vem perguntar para nós fugimos, Quem não foge aí com o testemunho de Jeová, tirando dinheiro? Quem não foge? Muitas de nós fugimos, por muitas vezes entender que eles são melhores no conhecimento da Bíblia. Eu não estou dizendo para você sair na porrada. Eu não estou dizendo, como era eu antigamente, que achava que eu tinha que vencer. Não é isso. Nós que amamos, a Bíblia diz, é melhor a palavra franca do que o amor encoberto, não é verdade? É melhor a gente falar a verdade, mostrar as verdades bíblicas, do que ficar fugindo. O que Paulo diz sobre dias? Eu quero usar a nova tradução linguagem de hoje. Marque na sua memória, ou no próximo culto, você traz caneta aí, anote na Bíblia,
anote em qualquer lugar aí, mas tem essas fontes de informação. O que Paulo diz sobre dias? Ele já disse em Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17. Mas numa igreja judaizante, lá da Galácia, que o povo misturava conceitos cristãos com conceitos do judaísmo. Então eles chamavam-se judaizantes. Eram povos que aceitaram Cristo, mas ainda praticavam a circuncisão, praticavam alguns atos ritualísticos e cerimoniais do Antigo Testamento. Então Paulo, orientando este povo, e era muito difícil para Paulo, lá em Gálatas capítulo 4, versículo 10, ele diz o seguinte: por que dão tanta importância a certos dias, meses, estações e anos? Estou muito preocupado com você. Será que todo o trabalho que tive com vocês não valeu de nada? Paulo fala assim: por que você leva tanta questão sobre dias? Para estar falando de um trabalho de discipulado. E o pessoal, influenciado por uma raça de judaizantes, estavam perturbados. O que devemos guardar? O sábado, o domingo. Então Paulo falou: eu já não falei, eu já não discipulei. Será que não valeu nada? Agora, o que o Ellen White diz sobre o sábado? Quem é o Ellen White? Uma das fundadoras do Adventismo do sétimo dia, juntamente com o Guilherme Miller e o seu marido, na época não era marido. Depois Guilherme Miller saiu fora. Ela diz no teu livro: foi-me mostrado, olha o que foi mostrado para ela. Então uma multidão que ululava em harmonia em suas vestes, estava escrito em grandes letras: pesado foste na balança e fosse achado em falta. Perguntei ao anjo: quem era aquela multidão? Ela perguntou ao anjo: quem era aquela multidão? O anjo disse: esses são os que já guardaram o sábado, guardavam, e agora abandonaram. Vi que eles haviam enlameado o resto com os pés pisando os sacos a pés, e por isso foram pesados na balança e achados em falta. Olha que linguagem erudita. O livro Primeiros Escritos, página 37, de Ellen White, ela diz que as pessoas, estão falando de nós, que guardávamos o sábado e agora não guardamos mais. Então nós enlameamos os mandamentos do Senhor e fomos pesados na balança e fomos achados em falta. Está dizendo de nós. Está dizendo de nós. Agora, ela perguntou ao anjo, lá em Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9, Paulo. Estou falando de Ellen White, agora estou falando do maior teólogo da Bíblia. Gálatas 1:8 diz assim: se um anjo descer do céu e anunciar outro evangelho que não seja esse que eu anunciei, seja anátema, amaldiçoado. E ela disse que o anjo anunciou algo para ela. O que Paulo continua dizendo sobre o sábado? Quero falar, Romanos 14, versículo 4. Quem é você para julgar o escravo de alguém? Se ele vai vencer ou fracassar, isso é da conta do dono dele. E se ele vai vencer, porque o Senhor pode fazê-lo vencer? Algumas pessoas pensam que certos dias são mais importantes do que outros, enquanto que outras pensam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar bem firme nas suas opiniões. Quem dá mais valor a certo dia faz isso para honrar o Senhor. E também quem come de tudo faz isso para honrar o Senhor, pois agradece a Deus o alimento. E quem evita comer certas coisas faz isso para honrar o Senhor e dar graça a Deus. Pode estar dizendo: quem come alface não critica o que não come. Quem come carne não critica quem come alface. Pronto, final. Cada um seja consagrado da maneira que entende e tem convicção do Senhor. Mas, pastor, então, quem somos nós para julgar o servo alheio? Nós não podemos julgar, não. Mas, filho, quando está falando de doutrina, quando está falando de Bíblia Sagrada, e aí tem heresia, lá vem Atos, capítulo 17, versículo 2, que Paulo ele foi confrontar 3 sábados judeus, ele foi disputar as escrituras, porque estavam pregando
um Cristo ou não criam um Cristo, então, meu amado, cabe a nós defendermos a palavra do Senhor. Para fugir da evidência de Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17, que já mostra que não tem princípios doutrinários de neotestamentário guardar o sábado, onde Paulo se refere aqui no texto que lemos em Colossenses. Paulo se refere ao sábado semanal como integrante das coisas passageiras da lei, falando sobre sombra, que terminaram com a morte de Cristo na cruz. Os adventistas costumam argumentar o seguinte, que a palavra sábado não se refere ao sábado semanal, mas aos anuais ou cerimoniais de Levítico 23, o que não é verdade, pois os sábados anuais e cerimoniais já estão incluídos na expressão dia de festa. Esta indicação mostra positivamente que a palavra sabaton deriva da palavra sabat ou da palavra sabá. Então não existe sábado ritual ou sábado cerimonial. Depois nós vamos entender isso ao longo da mensagem. Querido, portanto, Paulo diz: ninguém julgue pelo que comer ou pelo beber por causa dos dias de festa. Então ele está falando de uma cerimônia, ou da lua nova ou dos sábados. Pronto, ele pontua sobre o dia, que são sobrações futuras, mas o corpo é de Cristo. Eu, com toda integridade, procurei do grego, do hebraico, se havia alguma discrepância em relação a dois tipos de sábado. E quando a palavra hebraica sabat, ou a palavra grega sabaton, fala de sábado, é o mesmo sábado. Querido, agora, o que eles estão dizendo é que existe um sábado moral e um sábado ritual. Querido, será que existe mesmo um sábado moral? O que é moral? Moral tem como ideia o valor central do bem das pessoas que socialmente procuram um bem comum, que é nato em todo ser humano, em praticar o bem, não simplesmente porque eu acho que é bom, mas porque a sociedade é regido por esses valores. E a palavra moral é latina, que é trazida, a etimologia da palavra, que não interessa muito, mas só para questão de entendimento, ela vem do grego de ética. Agora, moral é as coisas que a nossa consciência, quer seja social ou projetada dentro de mim, logicamente que a cultura maquiou isso, mudou isso no ser humano. Quer um exemplo? Todo ser humano nasce com o desejo de construir família. Todo ser humano nasce com o desejo nato de ter uma só mulher, de honrar uma só mulher, de não trair. Todos esses valores estão dentro de nós. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 2, versículo 15, que a nossa consciência nos acusa ou nos condena. Então, querido, todo ser humano, mas pastor, por que eu tenho um desejo então de adulterar? Satanás, ao longo da tua história, subliminarmente ou não, maquiou, ele minou, através de informações de mídia, através de apologia de emissoras de TV, que faz apologia que é legal adulterar. Aí você coloca o seu filho para assistir novela da Globo junto com você, aí ele vai nascer com esses conceitos, vai pelo menos deturpar isso dentro dele. Não é verdade? Triângulo amoroso, que tem duas mulheres e um camarada, ou um camarada e duas mulheres, e assim por diante, e ele um dando balão no outro dentro da novela, e eles vencem porque conseguiram roubar um velhinho, né? A mulher convidou um velhinho lá e chavecou, colocou a coxa grossa em cima do velhinho, e o velhinho assinou um cheque. E aí os dois lá estão escondidos, os dois maridão vendo o balaio de gato, e depois eles comemoram, e quem está assistindo a novela fala: olha que legal.
e você de repente tem uma dimensão do que é correto ou não. Mas mesmo assim Satanás vai manipulando você, e a criança que vive no surrealismo não sabe. Então ele acha que é legal. De repente você olha o seu filho e fala: olha que moleque, passando a mão da amiguinha. O que você está assistindo com ela? Então, querido, Deus colocou moral dentro de nós. Então isso rege uma sociedade como um todo, senão o mundo se autodestruiria. Pastor, mas e os estupradores, adúlteros, ladrões, fornicários? Querido, isso é exceção. A regra é que existe uma justiça social, uma justiça que controla e dá um equilíbrio social. Senão, já está difícil viver, pelo menos em Taubaté. Você imagina se não existissem esses valores natos do ser humano. Então, o que o sábado tem a ver com moral? Por exemplo, moral também quer dizer em você, em sintetizar, depois que eu falei muito, mas em sintetizar o que é moral. É você pegar o Leandro e eu, pastor Guilherme, me colocar no lugar dele. Isso seria valores morais. Compreender ele. Então eu não vou querer ferir, não vou olhar para a tua futura esposa, né? Agora não, mas não vou querer, porque eu amo ele. Então os valores morais têm a ver com amor. Querido, por isso Jesus disse sobre valores morais, dizendo o seguinte: quando um escriba pergunta a ele, né, em Marcos 12:30, qual é os maiores valores, qual é os maiores mandamentos? Jesus ele usa Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, e acrescenta, dizendo: amarás o Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, e o teu próximo como a ti mesmo. Destas duas cumpre-se toda a lei. Louvado seja o Senhor. Porque quando você ama a Deus de todo o teu coração, você não vai fazer mais escultura. Estou dizendo na linha vertical, valores espirituais dos 10 mandamentos. E quando você ama o seu próximo como a ti mesmo, você tem valores morais e princípios de Deus no teu coração. Então você não vai dar calote nele, você não vai olhar, cobiçar a esposa dele, você não vai olhar o carro dele e falar: desgraçado, ele tem não. Você não vai fazer isso. E querido, Deus nos fez, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, a tua imagem e a tua semelhança. Então você quer dizer que o Fabiano é igualzinho a Deus na sua imagem, até o cabelo, de maneira nenhuma. Quando Deus fala de imagem, Ele está dizendo não de estrutura física, porque Jesus disse em João 4:23 que Deus é Espírito. Então Deus não tem a imagem do espelho, você olha e fala assim, não tem. Os mormons dizem que tem, mas isso é loucura. Quando Deus está falando de imagem, Ele está falando de valores espirituais que Ele colocou em nós. E semelhança, Ele está dizendo de valores morais que temos que o animal não tem. Não, pastor, mas o animal faz certas coisas que o ser humano não faz, porque isso vai deturbar o ser humano. Mas isso é instinto nato dentro do animal. Agora, como perdemos quando Eva e Adão então entregou, comeu o fruto proibido? O Fabiano até um ano atrás falava que era maçã. Até esse período então perdemos as características de Deus, os valores morais e espirituais perdemos. Então Deus, com a tua onisciência, teve que falar para Moisés subir no monte, escrever, Deus com o teu próprio dedo escreve de novo o que o homem se perdeu, valores espirituais e morais. Então veio os 10 mandamentos. Querido, eu quero ler rápido para vocês os 10 mandamentos. Começa de uma linha vertical, valores espirituais que estavam em mim. Até Jesus
estava na minha essência foi escrito em pedras, para que o homem pudesse ver o que outrora estava dentro de nós. Então Jesus restituiu isso, querido. Então hoje, pelo sangue do Cordeiro, você de novo foi feito de uma maneira miraculosa e redentora e maravilhosa, a imagem e semelhança de Deus. Agora hoje, como filho de Deus, você não mais peca contra as leis do Senhor. Se você pecar, você não peca mais como o ímpio. O ímpio, quando ele peca contra as leis do Senhor. Mas nós fazemos pior quando nós pecamos. Nós pecamos contra o amor de Deus. Vamos lá, os 10 mandamentos: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo capítulo 20, verso 3. E por aí vai. Linha vertical, valores espirituais. Se você ama a Deus, você não tem outros deuses, você não faz imagem, você não idolatra a homem, você não prostra na presença de ninguém, porque o seu joelho, querido, quer dizer que você está diminuindo e reconhecendo Jesus como o Senhor da tua vida. A palavra Senhor é dono. Quando você dobra, é prospineu, é adoração. Então não existe aquela falácia de dizer que é venerar, adorar ou outro tipo de coisa. Prostrou o joelho tem a ver com servidão. Prostrou o joelho tem a ver com adoração. Pastor, mas nós veneramos. Então, tá bom. Venerar é a mesma coisa que adorar. Ambos são sinônimos. Um vem. Venerar é latim, adorar é grego. É a mesma coisa, só mudou o mosquito, como diz um amigo meu. Não farás para ti mais escultura. Valores verticais. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Agora aí entra outro valor espiritual que eu não entendo. Lembra-te do dia de sábado para santificar. Êxodo capítulo 20, versículo 8. Por quê? Eu tenho que guardar o sábado? E que valor espiritual tem? Que valor, pelo menos moral, tem no sábado? Se tiver algum valor, tem que ser espiritual também. Por que Deus manda, dentre alguns valores que eu consigo até compreender, por que Deus então manda eu não fazer outros deuses? Eu não quero. Ele é Deus zeloso. Por que Deus fala para mim não fazer imagem de escultura? Por que Deus fala para mim não tomar o nome dele em vão? Não falar o nome dele por aí? Eu juro por Deus, eu vou fazer, eu só ia tomar o nome de Deus em vão. Porque até então eu não entendo, mas o que tem a ver o sábado? Se tiver a ver, tem que ser espiritual, tem que ter uma explicação. Lembre-se do que eu falei sobre tipologia, sobre sombra. Agora os valores morais do ser humano, que se resume no que Jesus disse em Marcos 12, 30. Honra teu pai e tua mãe. Valor moral, para dentro de mim. É nato no ser humano. Honrar pai e mãe. Versículo 6. Você sabia que lá nos Estados Unidos tem uma lei chamada tratamento de choque? Se uma criança bate na mãe até os 13, a partir dos 12 anos, bate na cara da mãe, ele vai, um policial leva ele dentro de uma cela e faz ele ficar o dia inteiro com os presos mais perigosos da cidade. Que benção, né? Se fosse aqui no Brasil, e os camaradas aí no pé, ficar branco. Não matarás, valor moral. Se você matar, é valor moral. Não adulterarás, é valor moral. Não furtarás, valor moral. Mentir, não mentirás. Não dirás falso testemunho, é valor moral. Não cobiçarás, isto é, não ficar de olho gordo na mulher do próximo, é valor moral. Agora, querido, o Novo Testamento, ele repete todos esses valores, sintetizando no que Jesus disse: amar a Deus e amar o teu próximo. Agora, eu vou dizer em números para você: 50 vezes Jesus ou o Novo Testamento repete que você deve adorar a Deus, pelo menos 50 vezes. 12 vezes dá advertência contra a idolatria. 4 vezes a advertência de não tomar o nome do Senhor em vão. 6 vezes a advertência
contra o homicídio, 12 vezes a advertência contra o adultério, 6 vezes a advertência contra o furto, 4 vezes a advertência contra o falso testemunho, 9 vezes a advertência contra a cobiça. Repete inúmeras vezes o decálogo do Novo Testamento. Mas em nenhum lugar do Novo Testamento, no entanto, é encontrado o mandamento de guardar o sábado. Quando encontramos algum assunto pertinente ao sábado, Jesus está violando. A Bíblia não refere nenhum versículo neotestamentário acerca de você guardar o sábado. Aí já vencemos, ganhamos. Pronto. Ganhamos. Agora tem muito mais. O sábado semanal, lá em Levíticos capítulo 25, versículo 1. Querido, havia um sábado. Eu quero que você acompanhe rápido comigo. Levíticos, olha, um livro bom de se ler, Levíticos 25. E aqui eu quero falar sobre a palavra sábado, que significa descanso. No versículo 25, capítulo 25, versículo 1, o ano sabático, que diz assim, falou mais o Senhor a Moisés no monte Sinai, dizendo: fala aos filhos de Israel, diz-lhes, quando tiver entrado na terra que eu vos dou, então a terra descansará um sábado ao Senhor. Aí ele está falando do sábado anual, não do sábado de dia, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, mas agora ele está falando de outro sábado. E vos dou, então a terra descansará um sábado ao Senhor. Versículo 3: 6 anos semearás tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, colherás os seus frutos, porém ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra, o sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha, o que nasceu de si mesmo, da tua cega não colherás. Colherás as uvas da tua separação, não vindimarás. Ano de descanso será para a terra, mas os frutos do sábado da terra vos serão por alimentos. A ti, o teu servo, a tua serva, o teu arista, o estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado, aos teus animais que estão na tua terra, todo o seu produto será por mantimento. Fica aí, não saia do Levítico. Olha, num livro difícil de compreender, que fala de lei, Deus mostrando graça. Deus está dizendo que o povo deveria descansar 6 anos, no 7º não poderiam fazer nada na terra. A terra deveria dar o seu próprio fruto naturalmente. Então, é uma confiança que você deveria ter. Você imagina, judeu trabalha, se enriquece, aonde o judeu vai, ele fica rico. E ele não cumpre esse mandamento. Ele cumpre todos. Até hoje ele não consegue, porque é louco por dinheiro. Agora, o que acontece? É uma confiança na graça de Deus, dizendo assim: você imagina você trabalhando 6 anos, e no 7º ano você deveria esperar que a terra desse o seu fruto. Você imagina se não desse maçã, banana, chuchu, chicória, que o povo tinha que depender. Começa a falar de graça. Agora, o sábado do jubileu, tremendo, o sábado da libertação, acompanhe comigo no versículo 8. Então tinha outro sábado, também contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos serão 49 anos, 7 vezes 7, então 49 anos, então seria o ano da libertação, o ano sabático, o ano do jubileu. Então, no mês 7, aos 10 do mês, fará passar a trombeta do jubileu, no dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra, e santificareis no ano 50º, e apregoareis a libertação da terra, e todos os seus moradores, ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. Sintetizando, no 49º ano, eles deveriam, se eles tivessem escravo, deveriam libertar. Se eles tivessem comprado terra, deveriam devolver para o mesmo dono. Se eles tivessem
algum dinheiro, eles vinham pegar e falar: olha, querido, aqui está de volta. Aquela terra que eu comprei, eu trabalhei nela, mas aqui, ó, eu tenho que te devolver. O escravo, neste ano, você está liberto. Está falando de graça aqui. Está falando do nosso tempo. Está falando do nosso tempo. Isso é espiritual, querido. Deus, ele começa a trabalhar como Jesus fez nas parábolas. Jesus falava de peixe, de agricultura, para, através de parábolas, falar a verdade reais e espirituais para nós. Por que Jesus falou em parábola? Para transferir e falar verdades espirituais. Por que Deus, mas Jesus é diferente de Deus? Jesus e Deus são os mesmos. Tanto é que Deus falou em parábolas através de agricultura, dizendo sobre o descanso da terra, dizendo da importância do sábado. Sabe por quê? O povo ficou cativo na Babilônia 70 anos pela idolatria e por não ter cumprido as leis de Levíticos. 70 anos eles ficaram de cativeiro. Sabe por quê? Por que 70 anos? Porque eles tinham que sair da terra, porque eles não honraram o dia de descanso da terra. E Deus, ele tratou isso muito sério para aquele povo. Simplesmente parece aos nossos olhos que Deus foi cruel, mas Deus deportou todos para a Babilônia, para que então se cumprisse o descanso da terra. E a terra dos sábados que os judeus não observaram. Olha que tremendo, guarda esse versículo, 2 Crônicas 36, 21, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se descansasse dos seus sábados, todos os dias da desolação, a terra repousou, até que 70 anos de cativeiro se cumpriram. Que coisa tremenda. Querido, então Jesus, em Mateus 12, quando os teus discípulos, com fome, que só Andressa para ter fome com ele, saiu comendo espigas, então os fariseus olharam e disseram: por que os teus colhem espigas no dia de sábado? Então Jesus, ele disse, Jesus não estava nem ali. Então Jesus disse: não vistes o que fez de Davi? Citando 1 Samuel capítulo 21, versículo 1, e com ele estava, quando teve fome, comeu do que não era lícito comer, dos pães da proposição. Os sacerdotes fazem isso e ficam sem culpa. Os sacerdotes fazem isso e não violam a lei. Lá em Levíticos capítulo 24, versículo 5 ao 9, diz que eles deveriam fazer 12 pães da proporção. Vocês estudaram isso? Colocavam um em cima do outro, em duas formas. Cada pão tinha 2 quilos. É o pão que o meu irmão come, 2 quilos. Cada um tinha 2 quilos. E ali representando as 12 tribos de Israel. E aqueles pães eram consagrados ao Senhor. Mas sábado eles faziam e demoravam até outro sábado. Então retiravam, colocavam outro e dentro do lugar santo eles comiam aqueles pão. Mas se qualquer um comesse, morria. Mas os sacerdotes descumpriam a lei, porque tinham uma brecha, vamos dizer assim, dentro da lei, Levítico 24, que eles podiam fazer isso. E Jesus está falando que o sábado era a misericórdia, era o descanso. Então ele usa Oséias capítulo 6, versículo 6, vai aprender o que significa misericórdia, eu quero, e não sacrifício. O verdadeiro significado. Jesus transgrediu intencionalmente o sábado, sendo que ele disse que ele não veio para transgredir, ele veio para cumprir. Eu quero repetir o que eu já disse no versículo 18, porque até que os céus e a terra passam, nem um jota e nem um tio serão metidos da lei, até que tudo seja cumprido, e tudo foi cumprido, e tudo ainda que falta ser cumprido vai se cumprir.
E uma das coisas que faltam para cumprir é Jesus Cristo voltar e levar a mim e a você. Verdadeiramente, Ele cumpriu. Ele não violou. Êxodo, capítulo 16, versículo 25. Abre comigo, falei aí, vamos lá. Êxodo, capítulo 16, versículo 25. Eu quero mostrar que você não encontra valores morais no sábado. A qual os adventistas dizem que existem valores morais. Valores morais é eu não bater na sua cara. Valores morais é eu não adulterar. Agora, guardar o sábado não, aonde tem valor moral, a não ser espiritual, que foi revelado para nós. Êxodo capítulo 16, versículo 25. Louvado seja Jesus. Vamos lá. Então disse, Êxodo 16, 25. Então disse Moisés: comei o hoje. Está falando de maná. Depois você lê o contexto. Portanto, hoje é o sábado do Senhor. Hoje não achareis um campo. Você sabia que 40 anos caiu maná no deserto? Diga aí, sabia, pastor? Sabia ou não? Amém, né? Isso aí a gente viu até quando criança. Todo mundo sabe que caía maná. Mas Moisés, Deus ele fala a Moisés, sexta-feira, segundo a nova tradução linguagem de hoje, diz que era 20 litros para cada um, hein, Fabiano? Sem preocupação. Só que a Bíblia diz que tinha um gosto de mel, um gosto de baunilha, o negócio era bom. Segundo o que diz, eu vou até dizer algo para você, não está na Bíblia, mas só uma questão de, segundo o que diz alguns teólogos, que variava do gosto de cada um maná. Por exemplo, o Fabiano gosta de picanha, quando ele pegasse o maná, tinha gosto de picanha. Por exemplo, o meu irmão gosta de chuchu e a selga, quando ele pegasse o maná, teria gosto de chuchu e a selga. Por exemplo, a Maria gosta de nhoque, quando ela pegasse o maná dela, comia, era gosto de nhoque. O Leandro, que gosta de colchão duro, não era, pegava, tinha gosto de colchão duro. Segundo o que diz os teólogos, a Bíblia não diz, só para questão de ilustração, mas a Bíblia não diz. Adaptava o gosto de cada um. Mas a questão é que sexta-feira, o maná, Deus ele diz, sexta, Moisés fala ao povo que sábado não tem maná. Então junte porção dobrada. Mas olha que coisa interessante, se você segunda, aqueles glutão, será que terça vai cair? Isso é provisão, né? Será que amanhã Deus vai abençoar? Eu vou guardar mais e ia lá comer o que ele guardava lá, fedido e podre. Agora, sábado não acontecia isso. Quando eles guardavam a porção dobrada, no sábado tinha. Então diga aí, no sábado não caía maná. Querido, sabe por que no sábado não caía maná para o sustento físico? Porque o sábado era o maná. Diga assim, eu não entendi. Pode dizer, senão eu vou repetir. Que sábado não caía maná de sustento físico. Sábado era o próprio maná. O sábado era Jesus. João capítulo 6, versículo 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, se alguém comer deste pão, não entrará em morte, mas terá a vida eterna.
eterna. Querido, vocês acompanharam a ministração, então eu vou perguntar. Em nenhum lugar do Novo Testamento, no entanto, encontramos um mandamento sobre o sábado. Correto? Foi isso que eu disse. Encontramos 50 vezes adorar a Deus. Encontramos 20 vezes não fazer mais escultura. Encontramos outros e outros mandamentos. E eu disse que não encontramos, segura as crianças aí, e não encontramos nenhum mandamento sobre o sábado. Foi isso que eu disse. Diga assim, amém, pastor. Fora. Mas, querido, o nome Jesus aparece no Novo Testamento 328 vezes. Sabe o que isso quer dizer? Que Jesus é o sábado espiritual. Oh Deus poderoso. Noé é um tipo de Jesus e é um tipo de sábado. Gênesis capítulo 5, versículo 29 diz assim: e pôs-lhe o nome Noé, que significa descanso, dizendo: este nos dará descanso dos nossos trabalhos, das fadigas das nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Noé é um tipo de Jesus. E quando Jesus veio, ele nos deu descanso dos pecados. Eu não cumpro. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 2, versículo 10: se eu guardar toda a lei e tropeçar em um só mandamento da lei, serei punido por toda a lei. Eu não consigo. Nós não conseguimos. Então, por que dentro de 10 mandamentos existe um mandamento que parece ser loucura aos nossos olhos? Sobre sábado, sobre descanso. Sabe por quê, querido? Nós não cumprimos, nós não conseguimos. Mas quando descansamos em Jesus, então cumprimos os mandamentos. Então o sábado é o descanso. Jesus Cristo é o descanso. Aleluia! Por isso que Jesus disse lá em Mateus 11, 28: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei sobre mim, que sou manso e humilde de coração. Fique de pé e glorifique ao Senhor. Eu quero encerrar com Mateus 12. Aquilo que eu estava mencionando. Então Jesus, quando os discípulos sábado comiam nas cegas, então Jesus ele diz: não tendes lido o que fez Davi? E os que com ele estavam quando entrou na casa da proposição, na casa do Senhor, e comeu os pães da proposição, a qual não era lícito comer, mas os sacerdotes violam o sábado, quando comem do pão, aprenderam o que significa descanso. Jesus ele está dizendo: bobão, vocês não estão vendo eu guardando toda a lei do Senhor? E você acha que eu vou violar a lei? Você acha que eu vou violar o sábado? Mas o sábado se cumpre em mim. Jesus estava dizendo: eu sou o sábado, eu sou o descanso. Agora, o pão da proposição é um tipo de Jesus. Só os sacerdotes podiam comer. Eu não podia. Você não podia, não era da tribo de Levi. Então, se nós comermos o pão, nós estamos punidos. Mas os sacerdotes não ficam punidos. E agora, qual é a solução? Quem é o pão? Jesus. Quem é o sacerdote? 1 Pedro, capítulo 2. Vem louvar comigo aqui, querido.
Quem é o sacerdote que pode comer e ficar sem culpa? Os sacerdotes comiam pão. E nós como vamos comer o pão? Se não somos sacerdotes, tem que ler a Bíblia. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vai, senhores. A geração eleita, o sacerdócio real, o povo santo, a nação adquirida, a qual o